há de fato a necessidade de você jogar muito recurso como auxílio emergencial, muito mesmo, independente até do fato de que você tem que manter um isolamento social para até minimizar a necessidade desse recurso, desse auxílio emergencial. Mas o importante, me parece, que não é criticar o auxílio emergencial como sendo um valor alto e, consequentemente, passivo de desvios de toda a ordem, etc., como já vem sendo anunciado na mídia, e parece que existe 160 mil pessoas que pegaram esse recurso de forma ilícita. Inclusive, muitos militares que têm soldo, que têm recurso, não teriam direito a esses auxílios. Mas o grosso da população está sendo suprida com esse recurso. É pouco? É, porque com R$ 600 não dá para uma pessoa atravessar o mês dignamente, né? No mínimo um salário mínimo para ela. Mas é o que o governo está dando, e há agora uma disputa grande junto com a Câmara Federal e também envolvendo o Senado para você instituir um valor que seria dado como um valor tipo daqueles que o Suplicy sempre pregou, que é uma renda cidadã. E está em discussão isso. Existe aí um interesse terrível por trás disso, que é o que o Bolsonaro ele está conseguindo manter, apesar de todas as maluquices que ele fez e problemas graves, como a questão ligada à corrupção com a família via Queiroz, etc. Problemas graves como o comando da milícia, atribuído com muito boa probabilidade de ser atribuído à própria família Bolsonaro, mas ele está conseguindo manter uma resiliência de aceitação junto à população de 30%, né? Apesar de todas essas coisas. Por quê? Porque liberou esses R$ 600. A população não está avaliando que, segundo a vontade dele, expressa na proposta do Paulo Guedes, portanto autorizada por ele como proposta, não era R$ 600, era 200. Acontece que eles não passariam no Congresso e o Congresso impôs, com a ajuda principalmente das forças de oposição, colocou R$ 600, foi o que acabou sendo aprovado. E agora se discute a sequência, porque terminariam as 3 parcelas. Há no Congresso uma maioria que quer estender esse auxílio, pelo menos até dezembro, porque a pandemia não está dando sinais de arrefecimento, antes pelo contrário, está crescendo ainda muito o número de mortes e está se acumulando uma quantidade de mortes que se aproxima rapidamente do recorde que está sendo seguidamente batido pelos Estados Unidos. Já tem mais de 140 mil mortes registradas e nós estamos caminhando para 60 mil, e só que lá o número de mortes diárias está baixo, né? E aqui está muito alto. Então, a quantidade de recursos necessários para o auxílio emergencial não vai ser a proposta do governo de baixar de 600 para 3 parcelas, uma de 500, uma de 400 e uma de 300, né? Que seria 1.200, como se fosse mais 2 meses, né, de 600. Na realidade, está em discussão isso. E nada garante que, se a pandemia não der sinais de arrefecimento, que continue, né, a ocorrer essas transferências fortes a partir de janeiro. É necessário que haja essa transferência, principalmente pelo fato de ser o único instrumento que ainda permite às pessoas conseguirem algum recurso e não serem forçadas a se expor indo ao trabalho no transporte coletivo, que é a população de baixa renda. Não tem automóvel, tem que se virar em transporte coletivo, e a gente sabe muito bem o que é o transporte coletivo e o risco disso para contágio, né? E aí a pessoa se contagia e vai para casa e contagia as pessoas que estariam mantendo esse isolamento social, por serem pessoas mais propensas a serem contaminadas e levadas a óbito, né?
Primeiro, é fundamental manter um fluxo de recursos forte, principalmente para as pessoas. É isso que vai impactar positivamente a atividade econômica, porque esse dinheiro não vai para debaixo do colchão, ele volta integralmente para o consumo, gerando renda, gerando atividade econômica, gerando emprego e gerando arrecadação pública, portanto, melhorando as finanças públicas, né, que estão arriadas, estão com muitos problemas. Segundo, o fato de se ter esses recursos distribuídos, ele acaba gerando na sociedade uma proteção à saúde muito maior, porque permite pessoas não serem forçadas a ter que ir ao emprego ou à procura de emprego. Então, eu vejo com muito bons olhos propostas que vão nessa direção. Mas, cuidado, existe uma questão que está meio que submersa nessa discussão, que convém a gente botá-la bem acima do nível da água, que é o fato de que esses recursos que são fortes, que são recursos importantes para a sociedade, que esses recursos venham através de emissão monetária e não emissão de dívida, que é o que o mercado financeiro gostaria, porque você emite dívida e o Tesouro Nacional fica tendo que pagar juros, principalmente aos bancos, que são quem compra os títulos do governo se houver emissão. Agora, quando você emite moeda, você está irrigando o Tesouro de recursos para ele poder dispor desses recursos gratuitamente, um fundo direto para a população, recursos que ficariam já transferidos para as contas correntes da população, não é? Então, vamos prestar atenção a isso. Primeiro, os recursos têm que ser necessários para manter a população protegida, né? E não obrigada a ter que ir para o trabalho no transporte coletivo, que é a população mais pobre que vai se contaminar, especialmente essa população que mora em comunidade, que mora na rua, que mora em habitações onde convivem no mesmo cômodo 4, 5 pessoas. Portanto, há que tomar muito cuidado com relação seja a saúde da população, seja a sua sobrevivência. E enquanto a gente não tiver clara essa visão, a gente corre o risco de fazer discussões que não atingem o ponto essencial. Essa é a minha forma de ver. Um abraço.